Porque você foi planejado para agradar a Deus. Porque o Senhor vai plantar esse povo, e eles serão fortes e belos como carvalhos, e darão glória a Ele. Isaías 61, 3b. Dia 8. Planejado para agradar a Deus. Tu criaste todas as coisas, e para o teu agrado que elas existem e foram criadas. Apocalipse 4:11. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Salmos 149:4. Você foi planejado para agradar a Deus. No instante em que você nasceu neste mundo, Deus estava lá como testemunha invisível, sorrindo ao assistir seu nascimento. Ele quis que você viesse, e sua chegada lhe deu um enorme prazer. Deus não precisava criar você, mas escolheu criá-lo, para a satisfação dele. Você existe para benefício, glória, propósito e prazer de Deus. Dar satisfação a Deus, vivendo para seu prazer, é o primeiro propósito de sua vida. Quando você tiver compreendido plenamente essa verdade, jamais voltará a se sentir insignificante, pois isso prova o valor que você tem. Jesus é tão importante para Deus, e Ele o considerava valioso o suficiente para mantê-lo consigo por toda a eternidade. Que maior relevância você poderia alcançar? Você é um filho de Deus, e proporciona prazer ao coração dele como nada mais que Ele já tenha criado. A Bíblia diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Um dos maiores dons que Deus lhe deu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele dotou com 5 sentidos e emoções para que você pudesse experimentá-lo. Ele deseja que você aprecie a vida, não se limitando apenas a suportá-la. O motivo pelo qual você pode sentir prazer é que Deus o fez à sua imagem. Nós nos esquecemos com frequência de que Deus também tem emoções. Ele possui sentimentos intensos. A Bíblia diz que Deus sofre, fica enciumado e encolerizado. Sente compaixão, piedade, tristeza e comiseração, bem como alegria, regozijo e satisfação. Deus ama, se deleita, sente prazer, exulta, desfruta e até mesmo ri. Dar prazer a Deus é o que se chama de adorar. A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Qualquer atitude sua que venha agradar a Deus é um ato de adoração. Como o diamante, a adoração apresenta várias facetas. Seriam necessários vários livros para abordar tudo o que precisamos compreender a respeito da adoração. Mas nessas partes, estudarmos os aspectos principais da adoração. Os antropólogos perceberam que a adoração é um impulso universal, posto por Deus na estrutura de nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Deus. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorar a Deus, sempre achamos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. A razão pela qual Deus nos fez com esse desejo é que Ele anseia por adoradores. Jesus disse: são esses os adoradores que o Pai procura. Dependendo de sua formação religiosa, pode ser que você precise ampliar sua compreensão do termo adorar. Você talvez imagine cultos na igreja em que haja cânticos, orações e se escute uma pregação. Ou talvez você imagine um cerimonial, velas, uma ceia. Ou talvez imagine curas, milagres e experiências arrebatadoras. A adoração pode incluir esses elementos, mas muito além dessas manifestações, adorar é um estilo de vida. Adoração é muito mais do que música. Para muitas pessoas, adorar apenas sinônimos de música. Elas dizem: em nossa igreja temos primeiro a adoração e depois o ensinamento.
Esse é um grande mal-entendido. Todos os momentos do culto em uma igreja são um ato de adoração. A oração, a leitura da Bíblia, os cânticos, a declaração de fé, o silêncio, manter-se quieto, ouvir uma pregação, tomar notas, ofertar, assinar um cartão de compromisso e até mesmo saudar outros adoradores. Na verdade, a adoração é anterior à música. Adão adorou no jardim do Éden, mas não há nenhuma menção à música antes de Gênesis 4:21, com o nascimento de Jubal. Se a adoração fosse somente música, então os que nunca se utilizaram da música jamais adoraram. A adoração é muito mais do que música. De modo ainda mais grave, o termo adoração é muitas vezes utilizado erroneamente em alusão a um estilo musical específico. Primeiro cantamos um hino, depois uma canção de louvor e adoração. Ou gosto das canções de louvor mais rápidas, mas prefiro as canções de adoração mais lentas. De acordo com essa convenção, se uma canção for rápida, alta ou usar metais, é considerada louvor. Mas se for lenta, tranquila e intimista, talvez acompanhada por um violão, é adoração. Esse é um uso inadequado e bastante comum da palavra adoração. Adoração não tem relação com o estilo, volume ou andamento da música. Deus ama todos os tipos de música porque Ele inventou todas, rápidas e lentas, altas e suaves, antigas e modernas. É provável que você não goste de todas, mas Deus gosta. Se ela é oferecida a Deus em espírito e em verdade, então é um ato de adoração. Os cristãos frequentemente discordam quanto ao estilo de música ser utilizado na adoração, defendendo apaixonadamente seus estilos preferidos, como se fossem os mais bíblicos ou reverentes a Deus. Mas não existe um estilo bíblico, não existem notas musicais na Bíblia, e nós nem temos os instrumentos que eles utilizavam nos tempos bíblicos. Para ser sincero, o estilo musical que você prefere diz mais sobre você, sua formação e personalidade, do que sobre Deus. O som de um grupo étnico pode soar barulho para outro, mas Deus gosta de diversidade e aparência a todos. Não existe nada como música cristã, existe apenas letra cristã. É a letra que torna uma canção sagrada e não a melodia. Não existem melodias espirituais. Se eu tocasse para você uma música sem a letra, não haveria como saber se é uma canção cristã. A adoração não é para nosso benefício. Como pastor, recebo bilhetes dizendo: eu amei a adoração de hoje, foi muito bom para mim. Esse é outro mal-entendido a respeito da adoração. Ela não é para nosso benefício. Quando adoramos, nosso objetivo é agradar a Deus, não a nós mesmos. Se você alguma vez já disse: não aproveitei em nada a adoração de hoje, você adorou pelos motivos errados. A adoração não é para você, é para Deus. Logicamente, a maioria dos cultos de adoração também tem elementos de comunhão entre os irmãos, edificação e evangelização, e existem benefícios na adoração, mas nós não adoramos para nossa satisfação. Nossa motivação é glorificar e agradar ao nosso Criador. No capítulo 29 de Isaías, Deus reclama de uma adoração sem entusiasmo e hipócrita. As pessoas estavam oferecendo a Deus orações insípidas, louvores fingidos, palavras vazias e rituais artificiais, sem que seu significado fosse levado em consideração. O coração de Deus não é tocado pela tradição na adoração, mas pela paixão e pelo empenho. A Bíblia diz: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens.
A adoração não é parte de sua vida, ela é a sua vida. Não adore somente nos cultos na igreja, pois nos foi dito: procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença e cantem glórias e louvem ao Senhor desde o nascer até o pôr do sol. Na Bíblia as pessoas louvavam a Deus no trabalho, em casa, na batalha, na prisão e até mesmo na cama. Louvor deveria ser sua primeira atividade, assim que abrisse os olhos pela manhã, e a sua última atividade, ao fechá-los à noite. Davi disse: eu agradecerei ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Cada atividade pode ser transformada em ato de adoração, quando você faz para louvar, glorificar e agradar a Deus. A Bíblia diz: assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Martinho Lutero disse: uma ordenhadora pode tirar o leite das vacas para a glória de Deus. Como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Ao fazer tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante sua atividade, a Bíblia diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Este é o segredo de um estilo de vida em adoração. Fazer todas as coisas como se fosse para Jesus. A Bíblia diz na paráfrase: pegue sua vida diária e comum, seu dormir, comer, trabalhar e passear, e ponha diante do Senhor como oferta. O trabalho se torna adoração quando você o dedica a Deus e o realiza consciente de sua presença. Logo que me apaixonei pela minha esposa, pensava nela o tempo todo, no café da manhã, dirigindo para a escola, assistindo às aulas, na fila do supermercado, abastecendo o carro. Eu não conseguia parar de pensar nessa mulher. Eu constantemente falava com meus botões sobre ela e pensava sobre as coisas que eu amava nela. Isso fazia com que eu me sentisse perto de Kay, mesmo quando estávamos separados por vários quilômetros de distância. Íamos para faculdades diferentes. Pensando nela constantemente, eu estava permanecendo no seu amor. Esta é a verdadeira adoração, apaixonar-se por Jesus. 8º dia, pensando sobre o meu propósito. Um tema para a reflexão. Fui planejado para agradar a Deus. Um versículo para memorizar. Pois o Senhor está contente com o seu povo. Salmos 149, 4. Uma pergunta para meditar. Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se estivesse fazendo diretamente para Jesus? Deus abençoe a todos. Leitura: William Beltrão.